Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos voltar ao assunto de funções inorgânicas. Até o momento nós conversamos sobre ácidos e bases. Hoje nossa aula vai ser sobre sais. Pessoal, essa aula vai ser separada nesses três tópicos hoje. Introdução aos sais, reação de neutralização e classificação de sais. Beleza? Bom, sal é algo que está presente no nosso dia a dia. Se você ainda tem o costume de cozinhar, pessoal, você já entrou em contato com o sal de cozinha para temperar a comida. O sal de cozinha não é mais nada menos do que cloreto de sódio, NaCl. Ele é o sal mais comum, ele é o mais presente também no mar, tanto que a sua extração é feita a partir da reação, num processo de evaporação da água do mar. E, basicamente, o que você tem que entender é que um sal, quando você coloca esse sal em solução aquosa, ele vai sofrer uma dissociação. Ou seja, sal, ele por si só, ele possui ligação iônica. Essa ligação iônica, ou seja, uma ligação feita resultante da atração eletrostática entre os íons, das cargas dos íons, quando ele está em água, pessoal, eles se separam. Dissociação. De tal maneira, então, que o cátion de um sal sempre vai ser diferente do H+, e o ânion sempre vai ser diferente do OH-. Sempre, pessoal. Essa é a classificação de um sal. A gente pode conceituar dessa maneira. Sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de íon hidróxido, por exemplo. Exemplo aqui, NaCl, o sal de cozinha que você, em algum momento, já teve contato, que em solução aquosa se dissocia no cátion de sódio e no íon cloreto. Pessoal, nitrato de potássio é outro tipo de sal, a qual em solução aquosa ele se dissocia no cátion de potássio e no íon nitrato. No ânion nitrato, desculpa. Então, sal, ele possui esse conceito, certo? Você deve saber, pessoal, que o sal, ele é o produto de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Sempre, pessoal, quando você tem um ácido e uma base misturados, ocorre uma reação de neutralização desses compostos que gera necessariamente como produto um sal e uma água. Pessoal, esse sal resultante vai ser originário a partir do cátion, o cátion da base com o ânion do ácido. Por quê? O ácido vai liberar H+ e o ânion, certo? O H+ vai reagir com o íon hidróxido da base, formando água. Logo, você tem então o ânion do ácido com o cátion da base, formando o respectivo sal, dado de acordo com a combinação desses dois. Basicamente, então, o sal ele é resultante da combinação do ácido com a base, certo? Uma reação de neutralização. Por exemplo, ali, ó, tínhamos conversado sobre o cloreto de sódio e o nitrato de potássio. Olha aqui, pessoal. Ácido clorídrico, HCl, reage com hidróxido de sódio, NaOH, produzindo cloreto de sódio mais água. Ácido nítrico, reagindo com hidróxido de potássio, produzindo nitrato de potássio e água. Certo? Sempre uma reação de neutralização é um ácido com uma base produzindo sal e água. Existe, pessoal, o caso de neutralização total e neutralização parcial. Isso é muito importante. Na neutralização total, existe uma proporção de 1:1, correta, uma proporção igual entre íons H+ e íons OH-. De tal maneira, então, que vai resultar a formação de um sal neutro, certo? E também uma molécula de água. No caso, se for uma reação de uma molécula por molécula, 1:1 molécula, ou de 1 mol para 1 mol, vai formar 1 mol de água. Então, basicamente, ocorre a neutralização total do ácido ou da base, certo? Olha o nosso exemplo. HCl com NaOH,
produzindo cloreto de sódio mais 1 mol de água. Pessoal, HCl possui quantos hidrogênios? 1. Em 1 mol de ácido clorídrico, quantos mols de íons H+ você vai liberar? 1 mol, porque só tem um hidrogênio na estrutura. NaOH possui 1 OH. Vai gerar 1 íon OH. 1 mol de hidróxido de sódio vai gerar quantos mols de íons hidróxido? 1 mol. Nós temos uma reação de 1 mol de H+ para 1 mol de OH-, gerando então 1 mol de água. Certo? Uma reação igual. Consequentemente, o sal gerado é um sal neutro, porque você tem 1 mol de ânion e 1 mol de cátion com a respectiva carga, gerando ali, ó, um sal neutro sem carga. Da mesma maneira que existe a reação de neutralização total, existem reações de neutralização parcial. É quando, pessoal, você tem um ácido, uma base que possui quantidades diferentes ali de prótons ou hidroxilas. De tal maneira, então, que você vai gerar, vai neutralizar apenas parcialmente esse caráter ácido ou esse caráter básico, gerando como produto, além de água, um sal ácido, também conhecido como hidrogenossal, ou um sal básico, conhecido como hidroxissal. Olha o exemplo aqui da primeira reação. Você tem, ó, hidróxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico, de tal maneira que vai produzir ali, ó, o NaHSO4 e água. Pessoal, olha aqui com a gente. Você tem, da mesma maneira que no exercício anterior, o NaOH vai liberar 1 mol de hidróxido de sódio, vai liberar quantos mols de íon hidróxido? 1 mol, porque só tem 1 OH na estrutura. Ácido sulfúrico, 1 mol de ácido sulfúrico vai liberar quantos mols de H+ no meio? Vai liberar 2 mols. Por quê? Porque o ácido sulfúrico possui uma fórmula H2SO4, 2 hidrogênios ionizáveis. 1 mol de ácido sulfúrico libera 2 mols de prótons. Então você tem uma reação na qual você tem 1 mol de OH para 2 mols de prótons. A neutralização vai ser parcial, você vai ter ainda 1 mol para 1 mol, você neutraliza 1 mol de íon hidróxido, você neutraliza 1 mol de próton. Vai sobrar ainda mais 1 mol. Nesse caso, então, pessoal, você gera um hidrogenossal. No caso aqui, ó, um sal ácido, um sal que vai apresentar o próton na sua estrutura. Certo? Quando você vier reagir, por exemplo, agora, um exemplo na formação de um hidroxissal. Você tem, ó, ácido clorídrico. 1 mol de ácido clorídrico libera 1 mol de próton no meio. Daí você tem hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio possui 2 hidroxilas. Então, 1 mol de hidróxido de magnésio vai liberar 2 mols de íon hidróxido no meio. 1 mol de próton neutraliza 1 mol de íon hidróxido. Logo, você ainda tem mais 1 mol de OH. De tal maneira que se gera um hidroxissal ou um sal básico. Olha lá, ó. MgOHCl com 1 mol de água. Então, o que você tem que entender e levar nessa parte de reação de neutralização parcial ou total? Ver a relação. Se você tivesse reagido, por exemplo, ácido sulfúrico com hidróxido de magnésio, certo? Ácido sulfúrico libera 2 mols de próton. Ácido hidróxido de magnésio libera 2 mols de íon hidróxido. 2 para 2, neutralização total. Certo? Então, essa relação, a quanto de mols de próton a quantos mols de hidróxido estão sendo liberados no meio e que vão reagir entre si para formar água. Beleza? Visto isso, qual que é a classificação de sais, pessoal? A gente pode classificar sais, em primeiro momento, como número de elementos constituintes. Nós podemos ter sal binário, como o próprio nome já diz, binário, 2, NaCl, Ki, cloreto de sódio, iodeto de potássio, sal ternário, sulfato de cálcio, que possui 3 elementos, cálcio, enxofre, oxigênio. Olha lá, ó, sulfato de alumínio, alumínio, enxofre, oxigênio, 3 elementos. E sal quaternário, que apresenta ali, ó, 4 elementos na sua composição. Bicarbonato de sódio, olha lá, ó, NaHCO3. 4 compostos, pessoal.
Sódio, hidrogênio, carbono, oxigênio. Ou ali, ó, o sal, o hidrogenossal de potássio com sulfato. Potássio, hidrogênio, enxofre, oxigênio. 4 elementos, sal quaternário. A segunda classificação que nós vamos ter a respeito dos sais é dado a natureza dos íons. Sal neutro, pessoal, como o nome já diz, ele é resultado de uma neutralização total, não vai possuir nem o cátion, nem o ânion vai ser H+ ou H-. No caso ali, cloreto de sódio, brometo de potássio, sulfato de bário, são alguns exemplos, nitrato de cálcio, são alguns exemplos de sais neutros, porque não apresentam carga, não apresentam nem H+, nem OH- na sua estrutura. Hidrogenossal ou sal ácido, a gente viu, é o caso quando você tem uma neutralização parcial e tem um H+ na estrutura do sal. Da mesma maneira, hidroxissal ou sal básico, quando você tem o OH- na estrutura. Além disso, sal duplo ou misto. Pessoal, às vezes acontece. Sal duplo ou misto é quando você apresenta 2 cátions ou 2 ânions diferentes de próton ou OH-. Então, às vezes acontece. Você tem ali, ó, por exemplo, ó, NaLiSO3. Esse é o sulfito de sódio lítio, certo? O hipoclorito, cloreto de cálcio. Alguns exemplos de sal duplo ou misto. E sais hidratados é quando o sal apresenta no seu retículo moléculas de água, pessoal. Por exemplo, sulfato de cobre é pentaidratado. Sulfato de zinco é heptaidratado. Cloreto de cobre é biidratado. É o caso de apresentar moléculas de água no seu retículo cristalino, em volta. Outro fator que é o critério mais importante quando se conversa sobre sal, pessoal, como se classifica sal, é a solubilidade desse sal. Basicamente, é o critério mais importante e essa solubilidade é calculada em padrão de 25 graus Celsius a 1 atm e solubilidade em água, beleza? Então, basicamente, quais são os sais solúveis? Nós temos aqui, ó, nitratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos, sulfatos. Principais exceções aqui, quando você tem prata, chumbo, mercúrio, cálcio, estrôncio, bário ou chumbo. Também 2 mais ali. A relação, no caso, a exceção, quando você tem a combinação do ânion com o cátion, certo? Nitrato e acetato, de maneira geral, apresentam solubilidade sempre. Cloretos, brometos e iodetos, quando combinados com prata, chumbo ou mercúrio, não são tão solúveis, exceções. E sulfatos, quando combinados com cálcio, estrôncio, bário ou chumbo, também não. Insolúveis, sulfetos, carbonatos e fosfatos. Exceções, metais alcalinos, alcalinos terrosos e amônio, no caso, né? Sulfeto de amônio, por exemplo. Quando carbonatos combinados com metais alcalinos e amônio. E fosfatos com metais alcalinos e amônio. Lembra lá da parte da nossa aula de base que o amônio ele é algo extremamente solúvel. O hidróxido de amônio é uma base extremamente solúvel. Então é normal ter essa exceção, então, porque o amônio apresentar essa solubilidade. Beleza? Por fim, pessoal, a gente fecha a ideia de classificação de sais com essa questão: presença ou não de oxigênio. Isso se faz importante porque na classificação, por exemplo, de ácidos, onde você determina se é um hidrácido ou um oxiácido, é fundamental para você determinar a nomenclatura. E você saber se é um sal halóide, um oxissal, também vai auxiliar você na identificação do cátion, do ânion que está formando, a origem do ânion que está formando esse sal, o que vai também colaborar com a nomenclatura, certo? Que existem algumas regras de nomenclatura. Então, sal halóide não apresenta oxigênio na estrutura do ânion. Provavelmente é derivado de um hidrácido, certo? Cloreto de sódio, sulfeto de cálcio, cianeto de potássio. Cianeto de potássio. Oxissal apresenta oxigênio em sua estrutura, apresenta oxigênio na estrutura do ânion, pessoal. Então,
obrigatoriamente vai ser derivado de um oxiácido, na maioria dos casos. Então aqui, ó, hipoclorito de potássio, sulfeto de sódio, temos ali o KMNO4, que também são resultados de... O ânion é resultado de um oxiácido. Então, sem oxigênio, sal aloide. Aloide de, já remetendo a essa ideia de hidrácido. E oxissal, o próprio nome já diz, oxi de gênio, sal. Um sal com oxigênio. Beleza? Pessoal, no primeiro momento a aula de sais vai ficar por aqui. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!